Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deveras estamos alegres por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença dEle para transmitir o estudo da Palavra de Deus. Neste momento eu queria estar fazendo uma oração a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor que fez os céus e a terra, em cuja presença nós estamos e nos encontramos nesta noite. Queremos te agradecer, porque este é o dia que fez o Senhor. Portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Pai amado, Pai Santo, nos dá um estudo do céu, alcança os corações, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Queridos, enquanto os irmãos estão entrando na live, pode ir convidando seus amigos, porque vai ser um estudo do céu. Agora à tarde meu coração já se encheu no momento que o Espírito Santo me dava a palavra dessa noite. Então já pode ir convidando seus amigos do Facebook para ir se conectando. Amém? Mas enquanto os irmãos estão se conectando, eu queria soltar aqui um hino. Esse hino, ele tem a ver com o assunto a qual falaremos nessa noite. Amém? Eu vou estar soltando o hino. É um hino de guerra. É um hino de congregar o povo para uma guerra. Chamou os seus valentes para executarem a sua ira sobre Babilônia. Já se ouve sobre a terra o rumor. Deus está congregando o seu povo para a batalha. A nossa guerra é espiritual. O general dos generais está conosco. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Denis, ali da nossa IPFN de Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos adorar a Deus nessa noite. Você já pode começar a ir compartilhando o vídeo para que as pessoas que fazem parte do seu vínculo de amizade no seu Facebook possam estar recebendo de Deus também. Olha aí, ó. E a Igreja de Deus, revestida de glória e poder, reina por toda a terra. Esse momento de pandemia, de crise, de perseguição, de tantas coisas, é o momento de Deus revestir sua igreja. É o momento da igreja entrar na ousadia, na unção e na autoridade do Espírito de Deus. Seja bem-vinda, irmã Vânia. Deus abençoe sua vida, minha querida. Enquanto os irmãos estão entrando, vamos meditar na melodia desse hino que tem a ver com o estudo que daremos nessa noite. Queimada está na cova a soberba do inimigo e também o som de sua música. A harpa do inimigo é enganadora, suas canções são mentirosas. E seu hino triunfal será aniquilado, porque o hino que vai ser entoado com vitória é o hino de Deus cantado pelo povo de Deus. A igreja cantará o hino da vitória. E o nosso cântico de vitória é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Levita Everton, seja bem-vindo, meu querido. Que o Senhor te abençoe poderosamente.
Irmã Maíra, irmã Luciana. Glória a Deus. Que maravilha, né? O Senhor é bom. Antônio Freitas, meu querido, seja bem-vindo. Vamos estar conectados para recebermos esse estudo da parte de Deus, essa palavra que o Senhor preparou nessa noite para você. Mas antes eu queria estar louvando a Deus, né? Desde ontem estava aqui em casa meu sogro, pastor Edmundo, e o presbítero Marcos, ali da nossa IPFN de Aparecida de Goiânia. E eles estavam conosco, foram embora já agora à noite. Ontem a pastora Raquel e o meu sogro fez uma adoração muito bonita aqui em casa. Inclusive eu compartilhei uns 3 hinos, já está disponíveis no YouTube. Os irmãos que ainda não estão inscritos no nosso canal, Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. É só se inscrever nesse canal do YouTube e você vai estar recebendo todas as lives e todos os vídeos que são postados pela nossa igreja. Tem irmãos que não podem assistir a live nesse horário porque moram na Europa, mas quando é no outro dia a gente já envia a live que está no YouTube para eles. E eu queria louvar a Deus pela vida da pastora Ana Jacó, ali da Suíça francesa. Eu a conheço desde 2010. Ela não assiste a live porque lá já é umas 11 horas da noite na Suíça francesa. Mas quando é no outro dia, ela já se inscreveu no canal e ela já assiste os vídeos pelo canal. Quero louvar a Deus por todos os irmãos da Europa que só assistem pelo YouTube, né, por causa da diferença de canais. E quero louvar a Deus por todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, né? Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Eu vou ver aqui agora um fundo musical para nós iniciarmos o nosso estudo. Amém, queridos? Enquanto isso, os irmãos ainda estão entrando, alguns. Obrigado, pastora Raquel. Você abaixa só um pouquinho pro fundo musical. Você pode abaixar no celular também. Uhum. Glória a Deus. Essas propagandas, irmão, do YouTube é uma benção, né? Pronto. Vamos, nesse momento, entrar na palavra do Eterno. Amém? Isaías, capítulo 44, versículo 25 a seguir. Eu vou estar compartilhando esse vídeo no YouTube porque vai ser um estudo muito proveitoso para a nossa vida cristã. O Senhor começou a me dar esse estudo agora à tarde e o Espírito Santo ministrava ao meu coração que muitas pessoas vão precisar ouvir esse estudo. Então você divulgue pelo Facebook, né, compartilhando, e pelo YouTube também, quando estiver disponível no YouTube, e compartilhe com outras pessoas, porque nós estamos vivendo a reta final, estamos vivendo os últimos dias, e a palavra de Deus, ela continua sendo nossa fonte de revelação, nossa fonte de direção, de ensinamento. Tem muitos vídeos no YouTube, né, falando sobre as teorias da conspiração, falando sobre acontecimentos do Apocalipse, mas muitas pessoas que falam acerca desses assuntos são pessoas que vivem no mundo e eles têm uma visão dada pelo inimigo. E nós temos que ter a visão dos últimos dias segundo o que a palavra de Deus ensina. Então a nossa fonte de sabedoria, de conhecimento, continua sendo a palavra de Deus. E hoje nós vamos esclarecer alguns assuntos dentro da palavra de Deus. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo e perguntado acerca de alguns áudios, de alguns vídeos do YouTube, né? E tem coisas que a gente sabe que são heréticas,
né? E tem outras coisas até que são verdade, né? Eu dou muito crédito a pessoas que saíram da bruxaria, do satanismo, que se converteram ao evangelho, e eles trazem uma experiência que eles tiveram lá espiritualmente, né? Só que Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele se apresenta para os seus adeptos como alguém que é campeão e que vai ganhar. É aí onde está o espírito de engano. É aí onde as pessoas que andam procurando respostas no ocultismo, na astrologia, através dos videntes desse século, é aí onde eles são enganados. Porque Jesus Cristo fala em São João 8,44 que o diabo é o pai da mentira e que ele é mentiroso. Então nós temos que ter cuidado para a gente não estar ouvindo o próprio Satanás. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu vou dar um estudo hoje sobre os profetas loucos, os videntes desse século, tá bom? Está aqui em Isaías 44, versículo 25 a seguir. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Queridos, essa profecia, ela vai falar da Babilônia e ela vai falar da restauração de Jerusalém. Agora o Senhor está aqui se destinando. Quem são esses prognosticadores? Quem são esses videntes? Quem são esses adivinhos? Quem são esses sábios aqui? Quem são esses conhecedores aqui de Isaías 44, versículo 25? São justamente os adivinhos da Babilônia. Você pode prestar bem atenção que na época de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os famosos Mesaque, Sadraque e Abidnego, na época deles, existia muitos sábios e astrólogos no reinado de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor tem um sonho que ele foge da mente, e ele pede para que os seus sábios, né, os seus profetas, possa ter a revelação do que ele sonhou e o significado daquilo que ele sonhou. E nenhum deles tem essa revelação, a não ser o profeta Daniel. Os profetas da Babilônia, os falsos profetas da Babilônia, eles só previam o crescimento de Nabucodonosor, eles só previam o crescimento da Babilônia, eles só previam o sucesso e a fama da Babilônia. E o sonho que Nabucodonosor teve, que era da grande estátua, naquele sonho Daniel tem a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Naquele sonho Deus estava revelando que a Babilônia ia ser destruída e que o império que ia vir depois da Babilônia, que é o Medo-Persa, também ia ser destruído, e que o outro império que ia vir depois, que é o grego, também ia ser destruído, e que o outro império que ia vir depois, que é o de Roma, também ia ser destruído, e que o império do anticristo, que é o império final, também seria destruído, porque ele viu uma pequena pedra sendo tirada de um monte e cortando a estátua, ou seja, destruindo todos os impérios deste mundo, o que existia na época, que era a Babilônia, e os outros que existiriam. Então, como é que eles iam prever a derrota da Babilônia? O inimigo, ele não prevê a derrota dele, não prevê. É por isso que às vezes alguém diz assim: mas segundo o calendário cabalístico, mas segundo o sacerdote e a sacerdotisa do satanismo, queridos, todas as previsões deles vão enaltecer o diabo,
vão delegar poder ao diabo e vão engrandecer o diabo. Porque os profetas da Babilônia, eles só viam coisas boas para a Babilônia. Aí Deus falou aqui, através de Isaías, isso muito antes mesmo. Eis que eu desfaço os sinais dos inventores de mentira. E agora nós está nessa pandemia, nessa crise, né? Já tem gente que já está prevendo coisas piores. Aí é nesse momento que os falsos profetas do mundo, porque a Babilônia representa o sistema corrupto do mundo, a Babilônia representa isso. É nesse momento que os falsos profetas também vão abrir as suas bocas. Nós temos que ter bastante cuidado, porque tem áudios que estão sendo feitos que não é por pastores que tem o Espírito Santo, não é por irmãos e irmãs que tem o Espírito Santo, são por pessoas anônimas que nós nem sabemos quem é, e são esses profetas loucos, inventores de mentira. É claro que o cerco vai fechar, Jesus está voltando. Se nós estamos no princípio das dores, o próximo passo é a grande tribulação. Mas a Bíblia nos dá a entender que antes da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada. Essa é a esperança do povo de Deus. Essa é a esperança da igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Agora o que nós temos que ter cuidado, queridos, é para não ser infectado com as vozes dos profetas loucos. Porque o Senhor diz assim, que ele vai enlouquecer os adivinhos, que são os profetas loucos, os profetas da Babilônia, entendeu? E tem muita gente aí fazendo vídeo que não é nem crente, são até satanistas, são lobos vestidos de cordeiro, e estão aí lançando profecias que vão só enaltecer a Satanás. E nós temos que ter cuidado com isso, porque a barbaridade de vídeos que a gente está vendo, de áudios, de profecias sem base bíblica, sem a revelação da palavra de Deus. E tem até cristãos que, por não ter tido uma vida regada pela palavra, regada pelo Espírito Santo, por não ter tido ensinamentos, doutrinas, aí ficam perdidos na batalha. Mas aqueles cristãos que sempre foram amantes das Escrituras, que sempre meditaram na lei do Senhor dia e noite, que sempre tiveram tempo para a escola dominical, para o culto do estudo, para esses cristãos não tem essa perturbação de tantos vídeos, de tantas mensagens, não tem, porque eles estão firmes na palavra, eles edificaram sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, as ondas, a tempestade que for, a casa permanece firme na rocha. Mas tem muitos cristãos que estavam tendo uma vida na zona de conforto, uma vida regalada, sem preocupação nenhuma espiritualmente falando, sem se preocupar em se santificar, em obedecer, sem se preocupar em ser uma ovelha de Deus, que se submete a Deus e ao seu líder, que realmente vive em unidade com os seus irmãos. Tinha muita gente, queridos, dentro da igreja, mas desviados. É aquela história, entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Então, tinha muitas pessoas desviadas. Aí, num momento desse, ou ela vai se aquietar e congregar e aprender a ouvir a palavra através de homem de Deus, ou então vai ficar mais perturbado do que já era. Então, esse é o momento das pessoas sair de cima do muro. Joel 3,14 diz assim: multidões e multidões no vale da decisão, mas o dia do Senhor está perto e muitos no vale da decisão. Interessante que o profeta Jeremias, ele já viveu na época do exílio babilônico. Isaías, ele não conheceu o exílio babilônico, mas Jeremias viveu o exílio babilônico. E olha a profecia de Jeremias, como ela é conectada com a profecia de Isaías. Jeremias 50, versículo 36. O Senhor fala através de Jeremias dizendo: a espada virá sobre os mentirosos,
e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. Aqui está falando dos mentirosos, que eram os astrólogos, os videntes do rei, né? E a espada era dos valentes, daqueles que lutavam por Babilônia na guerra, que servia civilmente a Babilônia em guerras bélicas, cívicas. Entendeu, queridos? Então, o Senhor, de alguma forma, estava dizendo que aqueles que estavam prevendo só o bem para a Babilônia, por isso que jamais nenhum dos adivinhos, nenhum dos videntes da Babilônia ia, ainda que ele soubesse o sonho do rei, porque eles não sabiam, que o rei não se lembrava, eles jamais iam interpretar. Por quê? Porque naquele sonho do rei estava o fracasso e a derrota da Babilônia. A Babilônia era mística. A Babilônia praticava bruxaria, astrologia, necromancia, idolatria, prostituição, tudo isso. Agora, a Babilônia ela caiu. A Babilônia foi destruída. A Babilônia não existe mais. Hoje, quando você vai lá no local da Babilônia, só tem lá um lixão e abutre, para que se cumprisse a profecia dos profetas, que falou que esse seria, né, o fim de Babilônia, a ruína de Babilônia. Só que essa Babilônia, fisicamente ela foi destruída, mas espiritualmente ela continuou. Ela se introduziu no Medo-Persa, ela se introduziu na Grécia, ela se introduziu em Roma. E ela se introduz no sistema político e religioso dos nossos dias. E essa Babilônia ela vai ser vista em Apocalipse. Vamos para Apocalipse? Aí, peraí, Babilônia foi destruída, e por que João viu a Babilônia em Apocalipse? Porque não está falando dessa Babilônia aqui que foi destruída dos tempos dos profetas. Está falando da Babilônia espiritual. E a Babilônia espiritual é todo o sistema político e religioso do século 21. E por isso que hoje existe esses profetas loucos, satanistas, dando uma de cristão, querendo profetizar coisa como se fosse, né, de Deus, mas não é, para confundir o povo de Deus. Mas Deus está falando pela palavra dele que ele vai desfazer os sinais dos inventores de mentira, enlouquecer os seus adivinhos e vai fazer tornar atrás os sábios deste mundo, viu? Os sábios deste mundo. E transtornar a ciência deles. Porque quem tem a verdadeira ciência é o povo de Deus. A verdadeira ciência é o conhecimento verdadeiro vindo da palavra de Deus. Nós temos a ciência de Deus. Nós temos o conhecimento de Deus. Davi disse: tal ciência é para mim maravilhosíssima, que eu não posso alcançá-la. Então vamos ver essa Babilônia aqui ressuscitada espiritualmente em Apocalipse. Vai compartilhando aí para que outras pessoas possam pegar esse estudo, porque é um estudo que Deus tem colocado no meu coração, que muitas pessoas precisam ouvir, para que possa aprender a palavra de Deus de forma pura, de forma simples. Que a palavra de Deus ela edifica, a palavra de Deus ela exorta, ela consola, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela traz conhecimento do Deus vivo. Glória a Deus. Quer conhecer Deus? Leia a palavra de Deus, busque a Ele em oração, louve e adore a Ele, ame a Ele sobre todas as coisas, porque Ele diz assim: eu serei achado de vós, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Seja bem-vindo, pastor Arnaldo Ferreira, viu? A vitória é nossa. Apocalipse 18, versículo 9 diz assim: e os reis da terra que se prostituíram com ela quem? Com a Babilônia. Aqui não está falando da Babilônia que foi destruída, está falando da Babilônia espiritual, que é todo o sistema político e religioso dos nossos dias. E viveram em delícias. Quantos estão nesse sistema corrupto, né? Fazendo parte até de partidos políticos satânicos, fazendo parte de religiões que adoram a outros deuses, para estarem nas suas prostituição, para justificarem o seu sodomismo, o seu swing,
para justificarem as suas idolatrias, os seus atos de fazer sacrifício a outros deuses que na verdade são demônios que gostam de sangue, que quer ver sangue derramado. Entendeu, queridos? Então, e através, né, de fazer tanta maldade vivem em delícias, né? Querem estar comendo melhor, bebendo melhor, vivendo em dissolução, em pecado, e através de quê? De roubar e saquear o direito do pobre, o direito do cidadão. E a gente vê tantos impérios satânicos que glorificam a Satanás através das suas mensagens, das suas atuações, como Hollywood, como a Rede Globo, como tantas coisas que esse mundo se curva, né? E Paulo diz que o Deus deste século, com D minúsculo, que é Satanás, já cegou o entendimento deles, né? E estão em delícias. Essa é a Babilônia espiritual, né? Estão vivendo em delícias, ou seja, gozando do pecado, gozando da idolatria, da prostituição, daquilo que Deus abomina. Por isso que quando nós temos uma revelação de Deus, aquilo que Deus abomina, nós abomina também. Aquilo que Deus odeia, nós odeia também. Aquilo que Deus ama, nós ama também. Por quê? Porque a natureza de Deus é revelada na nossa natureza através do Espírito Santo que nos foi ortogado. Glória a Deus. E chorarão e sobre ela prantearão. Aqui já está falando da derrota dessa Babilônia. Por quê? Porque na grande tribulação a Babilônia espiritual vai ser julgada. Pastor, e quem é que vai julgar a Babilônia na grande tribulação? Deus, através do anticristo. Porque o anticristo, quando a Bíblia fala que a besta vai colocar a prostituta desolada e nua, quem é a prostituta? O sistema babilônico do século 21, né? Toda mentira, todo engano na religião e na política, né? E diz que a besta vai desolar e deixar nua e assolada a prostituta. A prostituta é Babilônia. Entendeu? Por quê? Porque o anticristo vai querer desfazer de todas as religiões, vai querer desfazer de toda a situação política de cada nação, para que haja um só governo. Que só governo? O governo dele. E ele vai querer desfazer de todas as religiões, para que haja só uma religião. Que religião? A religião dele. Aí para isso ele vai trabalhar com um sinal da besta, que é 666, ou aqui nas mãos ou na testa. Por quê? Porque ele quer fazer uma única religião, ele vai querer fazer uma única moeda, uma única língua, entendeu? É o sistema dele. Aí através disso ele vai desfazer do catolicismo romano, do maoemismo, né? Os adoradores de Maomé, todas as religiões. Ele vai acabar, o anticristo, e vai fundar uma única religião. E através disso Deus vai estar julgando todo o sistema religioso e político errado, usando o próprio anticristo. Entendeu? Assim como Deus permitiu Nabucodonosor saquear Jerusalém, porque Deus estava castigando Jerusalém, castigando Judá, provando o seu povo para que o seu povo se consertasse. E o anticristo ele vai acabar com o sistema político e religioso, para que a adoração seja para ele, que na verdade vai ser a adoração direta a Satanás. Porque por enquanto Satanás recebe adoração ficando por detrás de Buda. Ele recebe adoração ficando por detrás dos santos da Igreja Católica, dos orixás do candomblé. Entendeu? Dessa forma ele recebe adoração. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que por detrás dos ídolos estão os demônios, mas na grande tribulação ele vai querer receber adoração direta. Mas pastor Beto, tem quem adore Satanás diretamente? Tem, os satanistas. Os satanistas, eles não precisam dizer que está adorando um ídolo, um pedaço de pau, de madeira, não. Eles adoram Satanás diretamente. E Satanás se apresenta para eles como se fosse um Deus poderoso. Por quê? Porque a arte de Satanás é de querer ser Deus, é de querer estar no lugar de Deus. É tanto que ele se apresentou para o Filho de Deus e disse: se tu és o Filho de Deus, se lance de onde você está para baixo.
Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ó, eu darei a você todos os reinos do mundo. Olha aí o sistema político e religioso. Porque o poder do mundo está na política e na religião. Entendeu? Se prostrado, me adorares. Aí Jesus, sabendo que o único que merece adoração, louvor de verdade é Deus, ele diz: para trás de mim, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então essa é a estratégia de Satanás, ser adorado através do anticristo. Entendeu? Aí diz assim esse texto: e chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Isso vai acontecer na grande tribulação, né? A Babilônia aqui, para quem não pegou no início do estudo, é o sistema político e religioso desse mundo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Você pode ver que o sistema político e religioso está por detrás de quê? De um comércio. De um comércio. Você vê que o maior erro da Igreja Católica Apostólica Romana foi comercializar a salvação, vendendo o quê? Indulgências. Por isso que a igreja cristã evangélica estava passando por um grande perigo, porque tinha algumas igrejas negociando as bênçãos de Deus, negociando as coisas de Deus. Você pode votar? Pode. Você pode entregar dízimo? Com certeza. Ofertar? Com certeza. Mas as pessoas estavam fazendo barganha. Tinha até igrejas, né, tidas como pentecostais, vendendo até vassoura por R$1.000, para dizer que se usasse aquela vassoura para varrer a casa ia ficar limpa de todo mal. Então isso aí já é um comércio. Então tem que ter cuidado, porque às vezes a igreja deixa de ser uma unidade espiritual para ser uma unidade religiosa. Aí é onde entra a comercialização. E a gente vê aqui que esse sistema corrupto, tanto da parte religiosa como da parte política, ele vai ser julgado. Cadê as suas mercadorias? Não é isso? Quem não vai para o Juazeiro e não traz um santinho do Padre Cícero? Quem não vai para Bom Jesus da Lapa? Eu prego lá direto, em Bom Jesus da Lapa, e eu converso com pessoas lá, irmão, quando é na época da Romaria lá, o povo até aluga as casas. E quem não vai para lá e não traz uma fitinha vermelha, amarela, azul, verde, cor de laranja para colocar no braço? Então tudo isso aí é o comércio da Babilônia. É o comércio da Babilônia. Entendeu? Então a igreja cristã evangélica tem que ter cuidado para não comercializar as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não podem ser comercializadas. Tem que ter o cuidado para não abrir portas para essa Babilônia espiritual. A pastora Raquel está dizendo que tem que ter cuidado para não abrir portas, né, legalidades, para essa Babilônia espiritual não entrar na vida da igreja. Porque a igreja do Senhor é sem mancha, é imaculada, é pura. Entendeu, queridos? Então tem que ter cuidado com isso. Porque essa Babilônia espiritual, ela quer entrar. E qual é a mensagem? Qual é a mensagem de Deus para o povo de Deus? Sai da Babilônia, povo meu. O povo de Deus é separado. Quem é Jerusalém, quem é Israel de Deus, é separado, está fora da Babilônia. Porque o que foi que Deus fez na antiguidade? Ele cumpriu a palavra de Isaías. Ele desfez de todas as profecias dos profetas loucos da Babilônia, abateu a Babilônia e tirou o povo da Babilônia e trouxe o povo de volta para Jerusalém. E hoje não é diferente. Essa Babilônia espiritual quer atuar no meio da igreja, mas a igreja tem que sair da Babilônia
A igreja tem que ser santa, separada, para viver a palavra de Deus em obediência a Deus, para alcançar a salvação. Amém? Aí diz assim a palavra do Senhor: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra das suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino. Interessante que quando eu estive na Suíça francesa pela primeira vez em 2010, eu conheci uma família que tinha uma matriarca da família que era idólatra, e ela tinha uma estátua de jade na casa dela. A estátua toda de jade, irmão, valia uma fortuna. E aqui está falando, né, da mercadoria de Babilônia, né, de pedras preciosas. Eu nasci numa cidade histórica, Peneda, Alagoas. Até hoje lá o convento tem ouro puro, irmãos. Ouro puro, aquelas imagens que vale ouro. Mas aqui está falando que o comércio da Babilônia vai ser julgado. De linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda a madeira odorífera. Interessante, né? Que essas pessoas que cultuam outros deuses, principalmente na Europa, né? Pessoas que cultuam a Buda, outros deuses asiáticos, eles usam muito incenso, né? Aromatizantes, mas não é para só assim para cheirar a casa. Tem uns que usam para cheirar a casa, não tem nada a ver. Mas já tem uns que são idólatras e usam como se fosse aquele incenso odorífero, né? Para o seu Deus, né? Seu Deus entre aspas. E todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas. Você pode ver, né, que pessoas que mexem com sacrifícios, eles pedem vinho do porto, não é isso? Eles pedem azeite virgem, né? Ovelhas para sacrificar, bodes, né? Porque esse comércio maligno da Babilônia, eles trabalham justamente com coisas que são sacrificadas aos falsos ídolos, né? Aos demônios, a Satanás, para que eles tenham sucesso nas vendas, para que eles tenham muitas vendas, tudo isso, entendeu? É por isso que a gente que é crente, quando a gente compra alguma coisa, a gente faz logo o quê? Ora, abençoa e santifica, né? Porque Paulo diz que é para nós comprar de tudo que tiver no mercado, né? E a terra é do Senhor. Ah, mas o mundo já no maligno, sim. Mas no momento que a gente ora e consagra a Deus, aí Deus abençoa, porque Deus transforma a maldição em bênção. Amém? E mercadorias de cavalo, e de carros, e de corpos, e de alma de homens. Preste atenção que comércio satânico. Começou a falar de alimento, de perfume, de roupa, e termina falando de corpo e de alma de homens. Quantos nesse comércio da Babilônia não venderam sua alma fazendo pacto com Satanás para ser um ator de Hollywood famoso, um cantor do mundo famoso, para ser uma pessoa famosa secularmente falando? Venderam suas almas, fizeram pacto de sangue com Satanás. Porque esse comércio da Babilônia, ele é terrível, queridos. É um comércio de Satanás mesmo. E quantos não foram vendidos os seus corpos? Os seus corpos foram vendidos. Eu já vi casos de pessoas comprar outras pessoas até para fazer experimentos científicos, até para fazer rituais satânicos, todas essas coisas. Verdadeiramente as palavras de João, pelo Espírito de Deus, é a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti.
quer dizer que o fruto do desejo da alma da Babilônia se foi. Por isso que Paulo diz, né, as obras infrutuosas das trevas, porque o fruto dessas obras malignas não vai ter o devido resultado. Porque quando diz que as obras das trevas são infrutuosas, é no sentido das obras das trevas não ter o êxito da vitória final. Porque o êxito da vitória final está nas obras de Deus. Está na casa que foi edificada sobre a rocha, que vem o vento, vem a tempestade, vem as ondas e não derruba ela. Então quero dizer que o que vai frutificar na sua vida é a obra de Deus. Não é obra de macumbaria que vai adoecer você, que vai deixar você depressivo, que vai levar você a se suicidar, a se matar. Não é a obra de macumbaria, de feitiçaria que vai matar a sua vida, vai tirar a sua saúde, acabar o seu casamento, tirar os seus sonhos, deixar você opressivo, depressivo. Não. Esse fruto não vai gerar. Esse mal não vai gerar, porque as obras das trevas são infrutuosas. O que vai frutificar na sua vida é o fruto do Espírito. O que vai frutificar na sua vida é o poder de Deus. O que vai dar fruto na sua vida é as promessas, é a cura, é a libertação, é o batismo com o Espírito Santo, é o poder de Deus que vai frutificar. Sabe por quê? Porque o Senhor já está soprando nos seus jardins e vai ser colhido os frutos excelentes do seu jardim, como está escrito em Cantares de Salomão. Aleluia! Receba aí o fruto de Deus na sua vida. Jesus disse: vá, dê fruto e o seu fruto permaneça. Então o que vai permanecer na nossa vida é o fruto da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo de Deus, ela é uma obra permanente. Vá, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Paulo falou aos Romanos: firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, firmes, constantes e abundantes quer dizer permanentes. Oh glória! O que vai permanecer em nós é a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Oh glória! Diz assim a palavra do Senhor: e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. Por isso, querido, que os gozos desse mundo vai, fugir da Babilônia. As coisas do mundo são passageiras. Tudo que tinha de excelente na Babilônia, de gostoso, vai fugir, vai sair. Por isso, irmão, que vale a pena ter a alegria do Espírito Santo, ainda que você sofra como cristão, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tende bom ânimo, porque eu venci. O que vale é permanecer no Senhor e vencer, porque a vitória que Deus tem para nós é permanente. Mas olha, a alegria do mundo é passageira. A paz que o mundo dá é mentirosa, é passageira, porque tudo que o mundo tem para oferecer de bom vai passar. Está escrito aqui. Esse comércio da Babilônia não pode lhe oferecer nada de bom. O que o sistema do mundo oferece para você é passageiro. Tem crente que o coração dele está nas coisas do mundo. Mas eu quero lhe dizer que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Eu gosto de desfrutar da natureza, eu gosto de ir para as praias. Há poucos dias atrás eu estava com a minha esposa, com meu sogro, minha sogra, a tia da minha esposa, em Maragogi, em Porto de Galinhas. Mas o meu coração não está nas coisas deste mundo. O meu coração está na Nova Jerusalém, na eternidade, na vida eterna.
Porque, queridos, aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E o nosso tesouro não é aqui na terra, onde os ladrões minam e roubam. Jesus disse: olha, vocês não ajuntem tesouro na terra, aonde a traça corrói tudo, onde tudo enferruja, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai-vos tesouro no céu. Porque o que Deus tem para nós, o que está preparado para nós é permanente. Passarão os céus e a terra, Lamandarabacamanai, mas as minhas palavras não hão de passar. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor nessa noite? Oh, glória a Deus, adoremos o Senhor na beleza da sua santidade. Onde você estiver agora na sua casa, levante as mãos para cima e renda ações de graças ao Senhor. Louve ao Deus Altíssimo, porque Ele é merecedor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Glória a Deus. E não mais as achará. Quer dizer que os prazeres desse mundo você não vai achar mais. O que a Babilônia tinha para oferecer para você, não mais as acharás. Entendeu, queridos? Tudo aqui nesse mundo vai passar. Eu me lembro que quando eu fui para Paris a primeira vez, eu andando nas ruas de Paris, na Torre Eiffel, no Museu do Louvre, em tantos lugares espetaculosos, aí o Espírito Santo cantou na minha mente: os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Então, queridos, por mais que as coisas aqui no mundo sejam lindas, maravilhosas, mas os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. E dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Isso aqui é metafórico e espiritual em relação à Babilônia, que é o sistema do mundo corrupto em relação à religião e à política. Quando eu falo de religião, não estou falando dos cristãos que estão em Cristo. Eu estou falando daqueles que adoram a outros deuses, daqueles que estão numa seita infundada em heresias. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Olha, na grande tribulação, todas essas riquezas serão assoladas. E todo piloto, e todo que navegam em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. Quer dizer que os grandes verão a derrota desse sistema corrupto. Até aqueles que eram adeptos dela, da Babilônia espiritual. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram o pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Quer dizer que muitos ficaram ricos por causa da opulência dessa cidade. Foi o que eu falei no início, queridos. As pessoas fazendo pacto com Satanás, fazendo injustiça, fazendo tantas coisas erradas para crescer, para ter uma fama fundada debaixo de sangue derramado, de inveja, de homicídio, de prostituição, de tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Mas tudo isso vai ser julgado. Glória a Deus. Porque numa hora foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céu.
para quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, meu irmão, não é porque eu sou da classe dos pré-tribulacionistas, é porque eu leio a Bíblia e o Espírito Santo me revela através da Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação vai ser um julgamento para os ímpios e um tratamento para o povo de Israel. A igreja vai ser arrebatada. Esses acontecimentos aqui que eu estou lendo vai acontecer na grande tribulação. Reparem o que é que o Senhor diz aqui em Apocalipse 18:20. Alegre-te sobre ela o céu. Por quê? Porque no céu estará a igreja. A igreja vai estar no céu durante a grande tribulação. Glória a Deus. E vós, santos apóstolos e profetas, porque... Glória a Deus. Voltou aí, né? A internet deu uma caidinha. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Entendeu, queridos? Deus está dizendo, olha, igreja, vocês que estão no céu, que foi arrebatado, está na glória, santos apóstolos, profetas, se alegrem, porque nesse momento na terra, a Babilônia está sendo julgada. A Babilônia está sendo julgada, por quê? Porque, queridos, enquanto a igreja estava pregando santidade nos lares, Hollywood pregando sodomismo, mensagens subliminares nos desenhos infantil para as crianças se prostituir, se matar e fazer loucura, né? A igreja ali lutando, né, para santificar o lar, santificar a família, santificar o casamento, ensinar as famílias os bons costumes. E Hollywood, a Rede Globo, nesse sistema babilônico, querendo corromper os seus filhos, querendo destruir a ideia de casamento, entendeu? Querendo criar leis que venham destruir o casamento, a família. Aí na grande tribulação esse sistema corrupto vai ser julgado, essa Babilônia vai cair por terra e Deus vai dizer, se alegre, igreja que está no céu, porque na terra durante a grande tribulação a Babilônia está sendo julgada. Labacanjoneplai. Uma palavra de Deus é pura, é simples, é simples. Se por causa dessa pandemia, dessa crise, já está surgindo tantas coisas, né? O povo com medo, perturbado. Isso é o princípio das dores. Imagine quando a igreja for arrebatada, que começar a acontecer as pragas que está inserida nos 7 selos do Apocalipse, nas 7 trombetas do julgamento de Deus e nas 7 taças cheias das últimas pragas. Aí sim vai ser a grande tribulação. E é durante esse período que essa Babilônia, que é o sistema religioso e político corrupto, vai ser julgado. Queridos, a gente viu tantos impérios sendo construídos através de corrupção, de guerra, de sangue. O Hitler mesmo, ele provocou a Segunda Guerra Mundial. Foi tanta coisa terrível que aconteceu naquele período, né? E depois a gente viu os impérios sendo ressuscitados, não é isso? Os impérios mundanos, de homens corruptos que querem estar no poder, que querem estar em ascensão. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 5, que Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. Quer dizer que acima desses homens, Jesus Cristo é o príncipe. Por isso que Jesus Cristo ele tem poder de desfazer qualquer obra maligna, vindo de corações de homens malignos, vindo dos próprios demônios, não importa. Ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de tudo e de todos.
Aí teve até alguém que estava desafiando os crentes. Os crentes têm tanto poder, por que não expulsa o coronavírus? Porque o coronavírus só vai cessar quando o grande vê que a igreja está bem tratada. Quando o grande vê que o propósito dele sobre as nações está encaminhado. Encaminhado para quê? Para um avivamento. Encaminhado para quê? Para que as pessoas se voltem para Deus. Porque antes do Senhor arrebatar a igreja, Ele quer trazer muitas almas para a presença dEle. Porque Jesus Cristo quer livrar muitas pessoas da ira futura. Ou seja, da grande tribulação. Entendeu, queridos? Então Deus, Ele está trabalhando. E tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Mas em tudo, Deus é o Senhor. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer, aqui em Apocalipse 19: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui é a igreja, glória a Deus. Pois julgou a grande prostituta, que é a Babilônia, que representa o sistema político e religioso corrupto do século 21. Glória a Deus. Que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Quando fala da prostituição, não é só a prostituição sexual, não. É a prostituição de você ter relacionamento com outros deuses, adorar outros deuses. Isso é prostituição também. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Né? Às vezes a gente vê o justo sendo injustiçado, o pobre sendo injustiçado, mas não é eu que vou vingar o meu próximo, nem a mim mesmo, nem minha família. Não. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, porque Ele vai vingar o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Quer dizer, quando você incendeia algo, aí tudo é queimado, fica cinza, vai subindo a fumaça. A fumaça é apenas o que restou daquilo que foi queimado. A fumaça. Quando diz que a fumaça vai ser para sempre, é metafórico. Quer dizer que a derrota do mal vai ser eterna. O inimigo é um derrotado eternamente. E você é um vencedor eternamente. Para sempre vitorioso. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos caminhando para uma vitória eterna, porque acreditamos na vida eterna. Glória a Deus. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Olha que coisa linda, os querubins adorando a Deus e os 24 anciões adorando a Deus. Assentado no trono dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tantos pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Oh glória, os salvos se regozijando no Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, né? Lá no céu vai ter as bodas do Cordeiro, né? Enquanto a igreja está na grande tribulação, a igreja passou pelo tribunal de Cristo, né? Não vou falar sobre isso hoje. Hoje aqui à tarde foi até uma conversa teológica, eu e minha esposa,
presbítero Marcos, pastor Edmundo, a gente falou sobre o tribunal de Cristo, né? Que é para avaliar as obras dos crentes que subiram no arrebatamento. Mas depois do tribunal de Cristo vai ter as bodas do Cordeiro. Então no céu vai acontecer as bodas do Cordeiro. Os crentes que subiram no arrebatamento da igreja, os que foram ressuscitados com Cristo, que dormiram no Senhor, né? Eles vão estar tudo numa mesa lá no céu, as bodas do Cordeiro. Pense que festa linda não vai ser, aonde o próprio Jesus Cristo vai nos servir. Glória a Deus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Olha, a igreja que está no céu já, que foi arrebatada, glorificada, porque num piscar de olhos seremos transformados e teremos um corpo semelhante ao de Cristo e chegaremos à estatura de varão perfeito. Nós vamos receber vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ou seja, para eu receber esse linho fino, essa roupa de linho fino, é porque eu pratiquei a justiça. Que está escrito: buscai o reino dos céus e a sua justiça. Então o linho fino que eu vou vestir no céu vai representar a minha justiça na terra. Ou seja, nossa, valeu a pena eu ser caluniado por amor a Cristo. Valeu a pena eu sacrificar a minha carne por amor a Cristo. Valeu a pena eu renunciar ao pecado por amor a Cristo. Nossa, valeu a pena eu praticar a justiça, obedecer a Deus, ser um cristão de verdade, porque agora eu estou no céu, estou nas bodas do Cordeiro e estou recebendo esse linho fino. E esse linho fino me traz uma mensagem. Esse linho fino, Wellington, foi a justiça que você praticou na terra. O que é praticar a justiça de Deus? É, aleluia, pregar a palavra e viver a palavra. É meditar na palavra e obedecer a palavra. É ser um servo de Deus de fato e de verdade. É obedecendo e tendo comunhão com Deus, se santificando e agradando a Deus. Glória a Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, irmão, bem-aventurado vai ser aquele que subir no arrebatamento. Por exemplo, nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. Então, se os sinais da vinda de Jesus, que é o princípio das dores, está acontecendo, isso quer dizer que Jesus vai voltar. Então eu estou aqui, me santificando, renunciando ao pecado, adorando, glorificando, obedecendo a Deus. Aí eu subo no arrebatamento. Aí lá eu vou participar de quê? Vou participar das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Por quê? Porque, irmão, bem-aventurado vai ser o cristão que subir no arrebatamento da igreja. Porque quem não subir no arrebatamento da igreja por não estar vigiando nem orando, por isso que Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis em que dia e hora há de vir o Filho do Homem. Quem não vir, quem não subir, melhor dizendo, no arrebatamento da igreja, meu irmão, vai ser terrível. Você agora se viu o anticristo. E se você não aceitar o sinal da besta, você vai ser torturado até a morte. Se você for torturado minuciosamente até morrer negando o anticristo, você vai ser salvo. Então não é melhor você subir no arrebatamento do que passar por um momento desse de tortura. Entendeu? Por isso que está escrito: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. Ou seja, aqueles que subiram no arrebatamento da igreja. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. E eu quem? João, que estava tendo essa revelação. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pronto, agora chegou onde eu queria. No início do estudo eu falei que Deus ia desfazer dos inventores de mentira, dos adivinhos, ou seja, dos falsos profetas, não é isso? Se você gosta de saber do futuro, gosta de saber das coisas, aqui está falando
que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o espírito de profecia não estava nos astrólogos e nos viventes da Babilônia, não estava nos videntes do Egito, não estão nos videntes desse mundo, nem nos profetas do satanismo, nem dessas sociedades secretas, clandestinas, religiosas, cheias de mistérios de segredo, não. O espírito de profecia está no testemunho de Jesus. Jesus tem a verdadeira profecia. Jesus tem a verdadeira revelação. E a profecia e a revelação estão na Bíblia Sagrada. Terra na suide comanai. O espírito de profecia está no testemunho de Jesus. Oh glória! Para poder dar um arremate nesse estudo, para poder fechar esse estudo, eu tenho que voltar para o texto original do estudo dessa noite. Quem não pegou o estudo, depois vai estar disponível no próprio Facebook e também no YouTube. Glória a Deus. Nós lemos inicialmente em Isaías 44, 25. Diz assim a inerrante palavra de Deus: que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que era os adivinhos da Babilônia, que faço tornar atrás os sábios, ou seja, os sábios segundo este mundo, os sábios segundo a revelação do inimigo, e transtorno a ciência deles. Agora, por quê? Porque o espírito de profecia não estão neles, estão no testemunho de Jesus Cristo. Sou eu, olha Deus falando, sou eu quem confirmo a palavra do seu servo. Quem é o servo aqui? O profeta Isaías. Deus está falando que vai confirmar a palavra dele, que foi falada através de um profeta de Deus. Que profeta de Deus foi esse? Isaías. E cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada? Por que Deus está falando isso? Porque Jerusalém estava na Babilônia, e os profetas da Babilônia só profetizando, né, riqueza, sucesso para a Babilônia. Só que a Babilônia ia ser desolada e destruída, como foi de fato e de verdade. E o povo voltou para Jerusalém. Jerusalém foi o quê? Habitada novamente. Oh glória! Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Porque o povo pensou que o povo de Judá, de Jerusalém, ia ficar na Babilônia para sempre. Deus estava dizendo, olha, eu vou desfazer tudo que esses profetas loucos estão dizendo. Eu vou tirar meu povo, vou trazer eles de volta para Jerusalém, vou reedificar Jerusalém, vou reedificar as cidades de Judá, eu vou levantar as ruínas. Agora essa Babilônia vai ser destruída, agora Jerusalém vai ser edificada. É por isso que o cantor Sérgio Lopes, até a minha esposa deu, né, a ideia de eu colocar esse hino para vocês. Sérgio Lopes, ele canta, né? Chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Então esse hino é verdadeiro, queridos. Porque Deus tirou o povo da Babilônia. Deus tirou o povo da Babilônia. E como eu expliquei para vocês que a Babilônia de Apocalipse é uma Babilônia espiritual, né? E do mesmo jeito que a Babilônia física foi destruída na grande tribulação, a Babilônia espiritual, que é o sistema corrupto desse mundo, também vai ser destruído. Até porque no final da grande tribulação Jesus vai voltar e com a espada da sua boca todos os ímpios vão ser mortos. Inclusive o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Entendeu?
Por quê? Porque Babilônia não é o nosso lugar. Jerusalém vai ser habitada. Glória a Deus. Chora Israel. Um lamento só. Deus vai se lembrar de você, vai lhe tirar da escravidão, vai lhe tirar do cativeiro, vai lhe tirar da luta. Aleluia! Os inimigos que querem te oprimir vão cair por terra, porque Deus não vai deixar nós no cativeiro. Alabandaracamanavá, suidecomanai. Ele te ouvirá, clame ao seu Deus. O povo de Deus é até provado, é até espremido, mas no final tem vitória. No final, aleluia, tem vitória, aleluia. Levanta, irmão, a bandeira da vitória. Jesus está voltando, Ele vai nos arrebatar e Ele vai trazer um grande avivamento para a igreja, porque a igreja vai subir no poder. Alabachubinai, a igreja vai subir na unção de Cabá, terra de mistério. Oh glória, Deus tem vitória para a igreja. Deus tem vitória para o seu povo, aleluia. Glória a Deus. Volta a adorar, Jerusalém. Volta a adorar o Deus vivo, que sempre te ajudou. Glória a Deus. Oh glória. Deus é fiel. Em breve os reinos deste mundo passarão a ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sistema babilônico vai ser julgado. Babilônia vai ser desolada e nua. Eu não estou falando da Babilônia terrena, que isso já aconteceu. Estou falando da Babilônia espiritual, do sistema corrupto deste mundo. Quem esteve no estudo no início está entendendo a nossa fala. E quem não assistiu, assista. Deus quer lhe ensinar através da palavra. Amém? A palavra não é minha, não é dos pastores, a palavra é de Deus. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras de Deus. Irmã Angelita, lá da Espanha, que Deus lhes bendiga muito, muito, hermana. Saludos. Glória a Deus. Viviane, seja bem-vinda. Irmão, eu quero fazer um momento de oração e eu queria colocar aqui um hino da Ludmila Feber que diz: elevo os meus olhos para os montes. Amém? Nesse momento nós vamos se conectar com Deus, porque de onde virá o meu socorro? É isso aí, Elda. Vai ficar disponível na página do Facebook e no YouTube mais tarde, viu? Elda é uma benção. Glória a Deus. Vamos entrar agora. Olha, aleluia. A voz dos atalaias, dos adoradores, irmão. Uma multidão orando, adorando, louvando, glorificando. Meu irmão, isso aí muda qualquer situação. A igreja em adoração, em oração, em clamor, em louvor, ela movimenta o céu. Eu estou aqui me arrepiando todinho, porque Deus está congregando o seu povo para uma grande vitória. Deus está congregando o seu povo para arrebatar a igreja. Oh glória, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você que não é evangélico, aceite Jesus. Jesus está voltando. De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. A minha alegria vem do Senhor. Alamandara Kamanava Xandarábia.
Deus, vai fortalecendo o teu povo nesses dias difíceis que o teu povo tem passado. Meu Deus, tenha misericórdia da nação brasileira. Vai derrubando por terra os projetos de Satanás e dos demônios contra esta nação. Vai lançando por terra as profecias dos sacerdotes e das sacerdotisas do satanismo. Meu Deus, das sociedades secretas. Todas as mensagens subliminares, Pai, de terror, de derrota sobre a igreja. É mentirosa, porque a igreja é poderosa, a igreja é mais que vencedora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai guardando o teu povo, revestindo, adornando o teu povo de poder e unção. Vai enchendo, Pai, o teu povo de poder, meu Deus. Meu Deus, abençoa, Pai, a igreja brasileira. Abençoe a igreja nas nações. Abençoe a igreja, meu Senhor da glória, na face da terra. Nesse momento difícil, vai ressuscitando a fé da igreja. Vai ressuscitando a esperança da igreja. Meu Deus, vai derramando no teu Espírito Santo, porque está escrito que acontecerá nos últimos dias, que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam, os nossos velhos teriam sonhos, os nossos jovens teriam visões. Senhor, vai dando visão aos jovens, visão da eternidade, visão da palavra. Vai tirando os jovens, meu Senhor, da prostituição, do narguilé, do espírito suicídio. Meu Deus, vai tirando os jovens da mentira, do engano, do lodo do pecado, do lamaçal do pecado. Vai tirando os jovens, meu Senhor da glória, do homossexualismo. Vai tirando os jovens, Senhor, dos prazeres carnais, e vai derramando do teu Espírito, meu Deus, e vai dando visões aos jovens, meu Deus, porque está escrito, meu Deus. Nós cremos, meu Deus. Alamandarama subrinarabacamanai. Oh glória, nós profetizamos livramento na nação brasileira, na vida do presidente, na vida, Senhor, dos servos do Senhor, na vida dos teus escolhidos. Pai, nós profetizamos livramento, porque está escrito: livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vai repreendendo, Pai, as obras das trevas, Pai. Eu mostrei hoje aqui no estudo que as obras das trevas são infrutuosas. O Senhor falou que o fruto de Babilônia não seria mais achado. Então, meu Deus, vai quebrando, meu Senhor da glória. Vai destruindo, meu Deus, as obras do diabo, Pai, em nome de Jesus. Seja edificado, seja cheio do Espírito de Deus. Oh glória. Que o Deus eterno lhe unja do alto da cabeça à planta dos pés. Te guarde de toda enfermidade do Egito, toda virose. Te guarde de todo mal. Que o Deus eterno proteja sua alma das mentiras, das heresias, do engano de Satanás, do engodo do pecado. Que o Deus eterno te guarde em nome de Jesus, porque na sombra do Onipotente você vai estar guardado e descansado no Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, aqueles que não se inscreveram no nosso canal, Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, no YouTube. Vai se inscrevendo aí para receber todos os vídeos das terças, dos domingos, alguns vídeos aleatórios que a gente coloca, os vídeos da quinta-feira com o pastor André, tem sido uma benção. Hoje uma amiga minha ali da Suíça Francesa disse: pastor Wellington, me envia os vídeos do pastor André. A aula do pastor André é muito dinâmica, é muito boa, e você pode pegar todas essas ministrações, ensinamentos, pregações, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Amém? No momento que você recebe, eu sempre envio as lives, quando ela é posta no YouTube,
eu envio para as pessoas no WhatsApp. No momento que você entrar ali no link que você for assistir, aí vai aparecer se inscrever no canal. Aí você já se inscreve. Amém, queridos? A palavra de Deus é boa. Louvado seja Deus. Então Deus colocou hoje para falar sobre o julgamento do Senhor contra os profetas da Babilônia e trazendo a Babilônia para os dias de hoje, como Deus mostrou para João na ilha de Patmos, né? Ele viu outra Babilônia, que foi a Babilônia espiritual, é todo o sistema corrupto do mundo do século 21, né? E esse sistema vai ser julgado durante a grande tribulação, como eu mostrei para vocês hoje, biblicamente, passo a passo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Hoje uma pessoa disse assim: pastor, eu tenho muito tempo de crente, eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, né? Aí eu falei para essa pessoa: não, é porque ultimamente a igreja só estava querendo mensagem de autoajuda, mensagem profética. É bom, mensagem profética é bom. De autoajuda já não é bom, porque é da alma, né? A mensagem profética ela já é do espírito, mas as pessoas estavam querendo só algo do momento. E ninguém pregava escatologia, não, sobre a vinda de Jesus, a vida eterna, os acontecimentos finais. Por quê? Porque o povo estava com o coração nas coisas desse mundo, né? Foram poucas igrejas que me convidaram para me dar um seminário de escatologia. E pela misericórdia de Deus, a gente dá esse seminário completo. Eu tenho aqui todas as apostilas, eu dei em algumas igrejas aqui em Brasília, também em alguns lugares que o Senhor me levou fora do Brasil. Agora, é tremendo, queridos, você aprender a doutrina das últimas coisas. Porque diante desses acontecimentos, você só vai se fortalecer e se preparar para a vinda do seu esposo. Porque perto da meia-noite, houve-se um clamor. Aí vem o esposo. E para ir ao encontro do esposo, tem que ter reserva de azeite. Tem que estar com as lamparinas acesas. E para isso eu preciso estar em Cristo, na palavra de Cristo. Glória a Deus. Quinta-feira, a live com o nosso pastor André Santos. Domingo estaremos trazendo uma live avivada, né? Pastora Raquel louvando. Nós vamos estar ministrando na vida de vocês. Mas a live da terça-feira é maravilhosa. É essa live do culto da sabedoria. Você comece a compartilhar agora e leve esse estudo para outras pessoas que Deus quer alcançar a todos. Que Deus abençoe a vocês, né? Uma boa noite na paz do Senhor Jesus.